Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos orar mais uma vez. Eu diria aos irmãos que nós temos uma rica oportunidade de colocar os nossos corações de joelhos ante ao altar do Senhor. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Vamos colocar os nossos corações realmente no altar do Senhor nesta manhã. Coração verdadeiramente em estado de humilhação diante do Senhor, porque Ele é poderoso para transformar os nossos corações, ainda que endurecido pelo pecado. Oremos, irmãos. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de reunirmos em Teu nome, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós acabamos de cantar, que o Senhor está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. O Senhor está aqui conosco, Pai. Obrigado pela Tua presença maravilhosa, poderosa, capaz de transformar as nossas almas, capaz de salvar as nossas almas e de mudar os nossos conceitos, Pai. Pedimos ao Senhor, Pai, vem em nosso socorro mais uma vez. Pai, por favor, Senhor, traga luz sobre a Tua santa palavra, Pai. Perdoa nossos pecados. Revela-te a nós, ó Deus. Se temos em nosso meio, Pai, pessoas que ainda não Te conhecem, assim como o Senhor fez com cada um de nós, que é já salvos, batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, pela Tua graça, bondade e misericórdia, que assim também o Senhor se revele e alcance também aqueles corações que ainda nos verão pela internet, para a glória do Teu santo nome, é que oramos e Te agradecemos. Amém. Irmãos, pela graça de Deus, estamos chegando ao capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 9, nós vimos ali que Paulo, ele tinha alguns direitos, de ser mantido, ser suprido pela igreja. E Paulo, para que ele não venha se tornar um empecilho, ele abre mão desse direito para que o evangelho de Cristo continue avançando. Paulo fala do peso que ele tinha no coração de pregar o Evangelho, ele carregava consigo, e isso eu diria, nós estamos aí, nesse ano, se Deus permitir, nós teremos a eleição da nossa igreja. Se você tem sentido esse peso no teu coração de compartilhar a palavra de Deus e servir ao Senhor de forma oficial na igreja, comece a orar ao Senhor. Eu peço à igreja também que ore para que Deus levante mais homens em nosso meio, para que possa estar aqui também pregando, anunciando o Evangelho. E Paulo continua avançando um pouco mais. Paulo diz que ele se fez fracos com os fracos. Paulo se fez tudo para com todos, mas com um propósito, de que o Evangelho de Cristo avançasse. Paulo não negociou os princípios de Deus. Ele mudava o seu comportamento, a sua postura diante das pessoas, mas ele nunca negociou os princípios de Deus. E assim Paulo caminha um pouco mais, chega no final do capítulo, então ele traz uma comparação muito bonita, onde ele compara a um atleta de alto rendimento. Aqueles atletas que dedicam praticamente 4, 5 horas por dia de treinamento para poder correr atrás de um prêmio corruptível. Paulo diz muito mais nós em busca de um prêmio incorruptível que o Senhor já nos garantiu, Isso tudo mostra como que Paulo traz a nós essas instruções, e essa carta ela é muito rica, mostra para nós de fato que nós temos muito a agradecer ao Senhor, muito a vivermos uma vida que verdadeiramente agrada ao Senhor como forma de gratidão. Então chegamos aqui ao capítulo 10, as bênçãos e as advertências de Deus para o seu povo. E eu pediria aos irmãos, atentem para a maneira como nós temos recebido tantas bênçãos do Senhor, e às vezes nós agimos como esse povo. Tem muito a ver com o capítulo 9 de Neemias, essa mensagem de hoje. Capítulo 10, então, o povo de Deus foi ricamente abençoado por Deus, ainda quando estava sob o domínio de Faraó. Deus guardava esse povo, Deus supria esse povo, Deus sustentava, Deus amparava, Deus consolava esse povo,
enquanto eles ainda estavam sob o domínio de Faraó. E quem é que estava endurecendo o coração de Faraó? Deus. Deus endurecendo o coração de Faraó, né? E esse povo contou com alguns privilégios. Privilégio esses, irmãos, que não se tem notícia em nenhum outro povo no mundo. Esse povo foi guardado, protegido, foi amado por Deus. E Paulo aqui então traz esse exemplo do povo de Israel para advertir os crentes de Corinto, e essa mensagem chega a nós também nesta manhã. Essas sérias advertências, após Deus mostrar tantos milagres, tantas bênçãos que fez para esse povo. O povo de Israel, eles viram, eles desfrutaram dos cuidados, do zelo de Deus. Eles foram muito abençoados. Eles não apenas viram, mas eles participaram dos milagres e das bênçãos de Deus. E mesmo assim, muitos deles fracassaram. Irmãos, a palavra de Deus diz lá em Êxodo 12:37, que dos 600 mil homens que saíram do Egito, 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, Êxodo 12:37, 600 mil homens, apenas 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Deus manda que Moisés envia os espias para sondar a terra, um de cada tribo, e foram 12 homens. Esses homens voltaram. 10 deles viram as maravilhas, viram que era terra como o Senhor havia prometido, terra que mana leite e mel, terra produtiva, terra que produzia muitas coisas boas. Mas eles olharam para as circunstâncias e temeram. Olharam para as circunstâncias e sentiram medo. Chegaram lá dizendo, lá tem os filhos de Anak, tem os gigantes, os muros da cidade são fortificadas, os homens são maus, eles matam, eles são cruéis, e eles se atemorizaram. Mas Deus levanta 2 homens, Josué e Caleb. É verdade, tudo isso que eles disseram é verdade, mas espera aí, aquietem um pouco. Nós estamos olhando para essa circunstância, mas estamos esquecendo de olhar para a direção correta, para Deus. Nós temos um grande Deus, que é capaz de nos fortalecer a ponto de nós derrotarmos, ainda que sejam gigantes. E muitas vezes, irmão, nós temos olhado para as circunstâncias das nossas vidas, temos nos abatido, temos desanimados, porque nós não temos tomado posse desse Deus maravilhoso. Esse Deus tem se colocado ao nosso lado, Ele tem garantido para nós, como diz lá no final do livro de Mateus, o Senhor Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós olhamos para circunstâncias da vida, meu casamento está difícil, acho que agora não vai ter jeito, eu vou ter que separar mesmo. Não, nós temos um grande Deus que nos uniu, é Ele que vai nos sustentar até aquele dia. Ele está conosco todos os dias, especialmente nas nossas tribulações. Precisamos descansar nessas verdades. E aí então nós chegamos aqui, capítulo 10 de 1 Coríntios, eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 13 apenas. Nós não vamos concluir a carta hoje. Nós vamos dividir em 5 pontos, versos 1 até o versos 4, as bênçãos e os cuidados de Deus foi para com toda a nação de Israel, alcançou a todos da nação de Israel. Verso 5, o povo desagrada a Deus. Versos 6 a 10, os maus exemplos dados pelos israelitas. Versos 11 e 12, exortações sérias para o povo de Deus. E verso 13, Deus provê o livramento diante das tentações. Irmãos queridos, vamos ler então a palavra de Deus aí. Capítulo 10, de 1 a 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo.
Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidades, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplo, e foram escritas para advertência nossa e de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com as tentações, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Irmãos queridos, Paulo aqui vai usar a passagem do Êxodo, da saída do povo do Egito, para mostrar para nós as bênçãos e as advertências de Deus para o seu povo. Aí no versículo 1 até o versículo 4, nós vamos ver as bênçãos e os cuidados de Deus, e essas bênçãos alcançou todo o povo de Israel, toda a nação de Israel, toda a nação foi abençoada, grandemente enriquecida, E Paulo vai usar aqui 5 bênçãos que alcançou esse povo. No versículo 1 ele já diz: não quero que vocês ignorem, não quero que vocês esqueçam, que vocês deixem de lado, que todos, sem exceção, estiveram sob a nuvem de dia no deserto. Irmãos queridos, nós sabemos que o deserto é um dos locais mais inóspitos para se viver, mais difícil. Uma vida do ser humano não sobreviveria ao deserto por muito tempo. É onde acontece uma variação de temperatura muito grande. É um local onde não tem umidade. A temperatura durante o dia, sol a pino, ela pode atingir 50 graus Celsius. E à noite cai para temperaturas negativas. É um local praticamente impossível do ser humano viver. E esse povo de Israel sobreviveu no deserto. A gente conhece a história. A palavra de Deus diz que havia uma nuvem, uma nuvem que protegia eles durante o dia daquele sol forte, escaldante. E eles, além deles terem a proteção, eles eram guiados pela nuvem. Por isso nós precisamos muitas vezes orar ao Senhor, pedir ao Senhor que nos conduza, que nos oriente e mais, submeter à direção de Deus. Que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas nós precisamos também submeter a essa vontade. Muitas vezes nós tentamos do nosso jeito e muitas vezes falhamos, porque não dependemos de Deus. Então Deus tinha esse zelo, esse cuidado, esse carinho com esse povo. E à noite, quando a temperatura caía para negativa, havia uma coluna de fogo, que ali tem 2 simbolismos claríssimos para nós. O primeiro é livrar das trevas, trazer luz, trazer claridade para esse povo. E segundo é aquecimento. Deus aquecia esse povo no deserto, eles não sofriam com os intempéries, com as baixas temperaturas. Irmãos queridos, olha que zelo, que carinho, que cuidado de Deus com esse povo. Não se tem outro registro de um povo que foi tão cuidado por Deus na história da humanidade. E esse povo então, desfrutando de tudo isso, graciosamente, Deus cuida de uma forma zelosa. Deus leva esse povo então com todo carinho, com todo cuidado, com todo zelo. E esse povo então é guardado, é protegido num lugar mais difícil de sobreviver. E Deus oferece então esse cuidado para esse povo, leva esse povo com todo o zelo. E esse zelo alcança todos. A palavra de Deus diz que todos foram guardados pela coluna de nuvem, A palavra de Deus, Paulo diz: não quero que vocês ignorem que nossos pais, nossos antepassados, todos estiveram sob a nuvem, todos, não teve um que ficou de fora, não teve um que pode reclamar. Irmãos queridos, todos nós somos guardados pelo amor, pelo cuidado, o zelo, o carinho de Deus. Nós não temos que reclamar: mas Deus está dando mais para fulano, não está dando para mim. Não, Deus está
Deus sabe o que de fato é melhor para mim, o que de fato é melhor para cada um de nós. Caminhando um pouco mais, todos passaram pelo mar. Quando Deus endureceu o coração de Faraó, o povo estava ali diante do mar, né? E até uma situação de murmuração ali. Deus fala para Moisés: toca o cajado no mar. Moisés obedece, toca o cajado, levanta como que duas colunas, a direita e a esquerda, e o povo então começa a avançar, e começa a andar pelo mar, a pé seco, a pé enxuto. Imagine, irmãos, olha o zelo, o carinho, o cuidado de Deus com esse povo. Deus dá ordem a Moisés, Moisés obedece, e o povo começa a andar, começa a marchar, e eles vão andando, e depois quando eles já estão saindo do outro lado, Deus fala para Moisés, uma nova ordem agora. Vejam comigo, Êxodo 14, capítulo 14, o que acontece com aqueles que vieram perseguir o povo de Deus. Olha o que Deus faz. Não se preocupe com as perseguições injustas que acontecem conosco, não nos preocupemos com isso. Êxodo 14, 26 a 31. Depois de terem passado, disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, nenhum deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. A gente pode olhar aqui e dizer, bom, a partir de agora, esse povo nunca mais vai murmurar contra Deus. A gente pensaria. Daqui um pouco a gente vai ver o desenrolar da história, Imagine uma situação dessa. Que carinho, que cuidado de Deus com o nosso povo, conosco, com cada um daqueles que Deus chamou, escolheu. Que outro povo teve tal privilégio, irmãos? Não se tem nenhum relato na história da humanidade com tanto zelo, com tanto cuidado. Tamanho zelo, cuidado da parte de Deus. Isso tudo diante de uma situação de dificuldade. Depois diz mais: todos em Moisés foram batizados sob a liderança espiritual de Moisés, unidos com Moisés, caminhando junto, discípulo e discipulado, Moisés orientando, mostrando o que era, como que nós temos que caminhar, nós temos que ter um coração grato. Cada um que tinha dificuldade, Moisés ia lá, levantava, ajudava, incentivava, exortava, corrigia, tudo isso Moisés tinha que fazer. Imagine cuidar de 600 mil homens, e essa era a missão que Deus deu a Moisés, mas Deus também capacita aqueles que Ele chama para servi-lo. E esse termo batizado, irmãos, não é o mesmo termo que nós vimos lá em João, tá? Aqui está falando, na verdade, de submeterem à direção de Moisés. Aqui o povo estava iniciando uma caminhada com Deus. Este é o referencial, apontando aqui uma sombra do que viria futuramente, que seria o batismo de Jesus Cristo lá no Evangelho de João. A partir dali, então, inicia-se a caminhada cristã. É através do batismo que se inicia a caminhada. Aqui o povo estava iniciando a caminhada com Deus, então Paulo está usando esse termo, que foram batizados, tanto na nuvem quanto no mar. Então, na verdade, isso aqui está mostrando que há uma iniciação, tá? Na conversão, nós somos inseridos na igreja invisível. E no batismo, nós somos inseridos na igreja visível.
Tá? É assim que acontece. Na conversão nós somos inseridos na igreja invisível de Deus. No batismo, então, nós publicamos diante de todos aí que nós fazemos parte da igreja de Cristo, aqui na terra. A igreja é militante aqui na terra. E Paulo, então, faz uma analogia deste acontecimento com o fato dos cristãos terem sido batizados em Cristo, sob a autoridade e governo de Cristo. Paulo faz essa comparação aqui, na verdade, ao início dessa caminhada desse povo, e eles, então, são batizados ali em Moisés, na verdade, seguindo Moisés, obedecendo as instruções de Moisés, e isso apontando para o batismo que viria logo lá à frente no Evangelho de João, que nós hoje estamos olhando daqui para lá, né, daqui para o retorno. E é assim que, de fato, aconteceram. Caminhando mais um pouco, todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida. Muito bem, aqui nessa passagem, Paulo já está se referindo à ceia do Senhor. Olha só que interessante, irmãos. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, tá? De maneira sobrenatural. E Paulo, então, aponta para que nós veremos lá em João. Abram comigo João 6, que a gente vai entender claramente esse ponto. Evangelho de João, capítulo 6, versos 31 e 32 apenas. Tá? João 6, 31 e 32 diz assim: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus. Quando Jesus usa essa expressão em verdade é porque ele quer chamar atenção, ele quer uma ênfase nesse assunto. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Jesus está falando de si próprio, Ele é o pão da vida. O Senhor Jesus, de fato, nos alimenta de maneira que nós seremos plenamente saciados. Então, esse maná que é representado lá por Moisés, está tipificando Cristo que vem de fato nos alimentar. E é isso que Paulo está mostrando para nós, essa provisão divina, de origem sobrenatural. Assim como nós cristãos desfrutamos do alimento na ceia do Senhor, é o corpo e o sangue de Jesus de maneira espiritual. Nós nos alimentamos espiritualmente e Cristo se faz presente de maneira espiritual na ceia do Senhor. Quando nós participamos, nós comemos o pão e bebemos o vinho, no caso o suco, né? Isso está tipificando a presença espiritual de Cristo. E ele fala que todos beberam da mesma bebida espiritual, na continuidade do versículo ainda aí, né? Todos, na verdade, bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, essa pedra, irmãos, alguns podem dizer que Cristo, ele entrou na história a partir do Novo Testamento. Paulo aqui está refutando essa ideia e está mostrando claramente. É que essa pedra que os seguiam era Cristo. Cristo estava presente. Então, no Antigo Testamento, era muito comum se referir a Deus como rocha, como nós cantamos agora, né? Aquela rocha que é mais forte que eu. E essa rocha, na verdade, está se referindo a uma estrutura inabalável, algo realmente bastante firme, né? E é assim que muitas vezes se referiam a Deus, né? Como alguém que tem sua base bastante sólida, que é inabalável, né? E então, a gente vê aqui nessa passagem que Cristo foi a fonte desse povo. Era Cristo quem descedentava esse povo. Era Cristo quem saciava a sede desse povo. Esse povo, então, era saciado, era alimentado. E a gente olha para tudo isso, irmão, vê tantas bênçãos. Se vocês olharem aqui, são 5 todos, né? A gente olha aqui, versículo 1 aí. Paulo fala, não ignoreis que todos passaram sob a nuvem. Depois, versículo 2, todos foram batizados. Versículo 3, todos eles comeram. E versículo 4,
todos comeram da mesma fonte especial e todos também beberam dessa mesma pedra que era Cristo. Então nós tivemos aí 5 todos e todos foram alcançados pelas bênçãos de Deus. A gente olha para isso aí e fala assim, bom, a partir de agora esse povo vai viver em adoração a Deus, adorando o Senhor o tempo todo, obediência, porque Deus foi maravilhoso com eles, fez tudo isso por eles, cuidou deles de maneira tão maravilhosa, deu-lhes o maná, deu-lhes comida, cuidou, nem as sandálias deles envelheceram. Tudo isso a gente olha e é impossível não lembrar da passagem de Neemias capítulo 9, né? Que o povo obedecia, daqui um pouco afastava, aí Deus chamava eles de volta, eles obedeciam, um pouco afastava de novo. Irmãos, é o mesmo povo, né? Então a gente vê que nós precisamos a cada dia da graça de Deus. Não podemos brincar com aquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós e levarmos a sérios. O povo não teve gratidão a Deus. Olha o que diz o versículo 5. Essas bênçãos, esses milagres não impediu o povo de fracassar. O povo acabou tendo problemas sérios. Versículo 5, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Irmãos, dos 600 mil que saíram do Egito, apenas 2 entraram na terra prometida. Por quê? Por causa de pecado, teimosia, coração endurecido. Por isso que eu disse logo no início da nossa mensagem, vamos colocar os nossos corações no altar de Deus de maneira humilde, pedindo, Senhor, vem em nosso socorro, revela a Tua palavra a nós. Essa exortação é séria e precisa ganhar o nosso coração. O povo de Israel foi reprovado por Deus e a maioria deles pereceu no deserto, foram sendo sepultados no deserto. Ficaram para trás, ficaram enterrados no deserto. Por quê? Por causa de pecados. Eles desagradaram a Deus e ficaram andando 40 anos errantes, até toda aquela geração ser consumida no deserto e a geração seguinte poder entrar na terra prometida. Paulo, então, vem mostrando esses pontos, e essa dureza de coração impediu muitos desses irmãos de entrarem na terra prometida, e muitas vezes a dureza do nosso coração tem impedido nós, irmãos, de desfrutarmos das bênçãos de Deus. Muitas vezes nós estamos olhando para as circunstâncias, olha para Deus como aquele avião distante, né? A gente não vê que Deus é tão grande quando a gente chega próximo, é igual o exemplo que já foi utilizado diversas vezes, quando a gente olha o avião longe, ele é pequenininho, quando chega perto, nossa, esse avião. Então muitas vezes por estarmos tão distante de Deus, a gente vê Deus tão pequenininho que a gente não consegue ver todo esse poder que há no nosso Senhor. Ele é todo poderoso, Ele é poderoso para mudar a nossa história, Ele é poderoso para transformar o nosso coração endurecido. Ele é poderoso para chegar naquele problema que você está lutando há tanto tempo contra ele e não está conseguindo, e Deus é poderoso para chegar e mudar essa história. O que nós precisamos? Nos aproximar de Deus, buscar um relacionamento com Deus através da leitura da palavra de Deus, através de uma vida de oração. E a oração, irmãos, tem que fazer parte da vida diária do crente. Crente que não ora, irmãos, querido, eu vou dizer para vocês, é difícil dizer que ele está vivo, com vida, com vigor, acaba enfraquecendo. E é uma luta para nós, porque a nossa carne não quer orar, a nossa carne quer decidir, a nossa carne quer fazer as coisas por conta própria. Eu parar para orar, eu vou perder tempo aqui, eu posso estar fazendo. Irmãos queridos, quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha para nós. Entre mim e Deus, alguém trabalha melhor. Nós precisamos crer a cada dia mais, confiar no Senhor, depender de Deus. Isso sim vai fazer diferença para nós. E Paulo aqui então na sequência, a partir do versículo 6 até o 10, ele vem mostrando aqui os maus exemplos cometidos pelo povo de Israel. Olha o verso 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Olha só. Paulo está mostrando, exortando os irmãos de Corinto, e essa exortação chega a nós nesta manhã, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E muitas vezes o nosso coração enganoso, irmão,
tem feito isso, tem sido cobiçoso, tem procurado coisas que não é da vontade de Deus, que desagradam a Deus. O nosso coração é enganoso. Jeremias já fala muito bem disso, capítulo 17, versos 9 e 10 ali. Jeremias mostra como é o nosso coração para nós não confiarmos nele. Por isso a importância do que eu acabei de dizer. Buscar um relacionamento com Deus, saber qual é a vontade de Deus, depender de Deus. Orar ao Senhor: Pai, faça-se a tua vontade na minha vida, a tua vontade é boa, agradável e perfeita, a minha é cheia de falhas. Muitas vezes eu quero mudar a minha esposa, quando na verdade eu preciso ser mudado. E como é difícil isso. Não, mas eu quero, tem que ser do meu jeito, é eu que quero fazer, eu que quero, tem que ser a minha vontade. Eu vou viajar, Deus tem a obrigação de cuidar de tudo, não pode chover porque eu quero que não chova. Deus não vai fazer o seu capricho, irmão. Lamento estourar o seu balãozinho. Deus não vai atender aos seus caprichos. Deus vai fazer algo que está previsto na sua palavra para atrair você para Ele. E muitas vezes vai vir uma chuva na hora da saída. Você está lá na praia e vai vir aquele temporal. É assim que acontece, não depende de nós. Deus é soberano. E Deus não reage, Deus age. Essa é a diferença. Muitas vezes eu quero que tudo seja conforme a minha vontade, mas eu não tenho controle das coisas. Eu não sei do que vai acontecer daqui 5 minutos. É Deus quem decide. Precisamos sim ser guiados pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Tá? Então, primeiro ponto aí. Segundo ponto, a idolatria. Na sequência aí. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Paulo está usando aqui, na verdade, a passagem de Êxodo lá, né? Abra comigo Êxodo 32, do 1 até o 6. Paulo está usando bastante essa passagem do Êxodo, né? Para mostrar para nós como era esse povo. Depois de tudo aquilo que Deus fez, você fala: não, agora nós vamos obedecer. Sem a graça de Deus, irmãos, nós estamos falidos. Então nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Capítulo 32, do versos 1 até o verso 6, diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, né, Moisés tinha subido para pegar lá as tábuas da lei, que o Senhor estava passando para Moisés. E então, o povo vendo que Moisés tardava em descer, estava demorando muito, e eu tenho que ser na minha hora, eu não gosto que espera não. O que eles fizeram? Acercou-se de Arão, né, irmão de Moisés, e ele disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Bom, alguma coisa aconteceu aí, né? Acho que Deus dormiu, cochilou, esqueceu e mataram Moisés lá, só pode. Deve ter acontecido isso. Falta de confiança, falta de fé, falta de crer que Deus realmente é poderoso, irmãos. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Nessa hora acabou até aquela questão do orgulho, da usura, né, de querer tudo. Não, vamos fazer porque na empolgação nós vamos. Olha o caminho que esse povo está entrando. Versículo 3. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Olha o caminho que esse povo entrou, irmãos. Arão, vendo tudo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando, disse: Amanhã será a festa do Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Então, isso que Paulo está trazendo para nós. Irmãos queridos, quando a gente olha para essa passagem, como eu disse, é impossível não lembrar de Neemias 9. A vontade que dá da gente falar é: Senhor, mata esse povo, até o momento que a gente descobre que esse povo somos nós, povo de dura cerviz. Como precisamos aprender com esses ensinamentos do apóstolo Paulo? Como precisamos desenvolver, abandonar esse caminho de idolatria? Nós somos muitas vezes, irmãos, muitas vezes eu tenho um coração muito fácil para apontar alguém que comete uma idolatria quando alguém adora uma imagem. Mas quantos ídolos eu tenho levantado no meu coração e tenho sido obstinado em correr atrás desses ídolos?
E a minha oração, Senhor, quebra, destrói esses ídolos do meu coração, tantos bezerros de ouro que eu ainda tenho corrido atrás. Me ajude a olhar para o Senhor, a crer que o Senhor é poderoso para me levar em segurança a um lugar que ninguém pode me levar, na eternidade. Somente Cristo pode me levar, e Ele garante que de todos aqueles que o Pai me enviar, nenhum eu perderei. Como isso precisa ganhar nosso coração? Depois de tudo que Deus fez, olha qual foi a atitude desse povo. Terceiro ponto aí, a imoralidade. A imoralidade, Paulo vem tratando desse assunto ali no capítulo 5, 6, era algo muito forte na cidade de Corinto. Era uma cidade muito promíscua, existia ali o templo de Afrodite, né, onde havia 1000 prostitutas cultuais que atendiam ali os visitantes. E aqui Paulo está tratando de um assunto mais sério ainda, quando ele mostra que tinha aqueles irmãos que se julgavam fortes, irmãos que eram super espirituais, eles iam lá porque lá no templo de Afrodite havia lá uma espécie de um ritual, que como Afrodite era deusa do amor e da fecundação, os irmãos acreditavam muito que para a terra ser produtiva, ser fecunda, tinha que participar daquele ritual. E tinha aqueles irmãos, eles já eram crescidos na fé, eles entendiam que a idolatria era errado, eles sabiam que a imoralidade era pecado, mas eles eram fortes em si mesmos, eles iam lá participar, não se preocupavam com escandalizar aqueles mais fracos. Prova disso é que Paulo traz o versículo 12, uma importante advertência: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Eles estavam, de certa forma, se arriscando andando num terreno arenoso. E era algo muito perigoso. E essa imoralidade trouxe prejuízos enormes. Como diz o final do versículo, num só dia, 23.000 foram mortos. Então, isso estava acontecendo dentro da igreja de Corinto, irmãos que se achavam muito fortes em si mesmos. Irmãos queridos, confiar na sua sabedoria própria é uma armadilha perigosíssima. Tomem cuidado, você que anda em lugar, não, mas eu trabalho lá, a gente brinca, a gente fala palavrão, a gente faz piadas maliciosas e tal, mas é só lá, depois quando eu venho para a igreja eu deixo lá. Tomem cuidado, irmãos. A vida do crente, ela não é dissociada da vida profissional, da vida estudantil. É uma vida só. Nós somos uma pessoa só. Aquilo que nós somos aqui na igreja, nós temos que ser lá no trabalho. É bem verdade que você não pode impedir os colegas lá de falar certas coisas, de fazer certas coisas. Nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças. Mas nós podemos impedir que eles façam ninhos nas nossas cabeças. Há muito tempo eu não ouvia essa expressão que a gente usava tanto, né? Mas isso é uma realidade. Nós não podemos impedir que eles falam as coisas, mas nós podemos impedir que essas coisas entrem para dentro de nós, né? Quarto ponto aí, colocar o Senhor à prova. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Irmãos queridos, apesar de tantas evidências da presença de Deus constante no meio desse povo, eles ainda questionavam e pediam mais provas de Deus, chegando a duvidar do poder de Deus. E às vezes a gente acaba, de certa forma, colocando o Senhor à prova. Senhor, acho que esse problema aí é muito grande para o Senhor, eu vou ter que resolver por conta própria. Eu acho que o Senhor não vai dar conta, não. Irmãos, isso é colocar o Senhor à prova. Não, eu consigo, né? Eu que vou lá e faço, sempre fiz. Precisamos aprender, irmãos, a depender do Senhor. Precisamos, de fato, depender a cada dia mais. E Paulo está mostrando aqui uma outra passagem, que esse povo entrou por esse caminho e pagou um preço caríssimo. Mas eles continuavam insistindo. Abra comigo Números, capítulo 21, versos 4 até o 7. Números 21, de 4 a 7. Eu vou ler na nova versão atualizada, e os irmãos acompanham. Verso 4. Partiram eles de Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente. Oh,
povo, né, impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês o tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Olha os termos que eles usam, irmãos. Esse pão vil, falta de gratidão. Olha aqui que o povo usa. Versículo 6. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Aí eles veem, agora apertou, né? Corre de Moisés. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. E Deus então, misericordiosamente, diz a Moisés: faz uma serpente, coloca lá no alto, aqueles que forem picados, olharem para a serpente, vão ser curados. Que bondade, irmãos, que amor de Deus conosco. Deus continua usando de misericórdia conosco. Parece que nós estamos repetindo, né, a passagem de Neemias 9, mas é assim, é esse mesmo povo, não é outro. Esse povo que nós estamos caminhando com dificuldade, muitas vezes eu tenho que ir lá chorar com o meu irmão, muitas vezes o irmão vem lá chorar comigo. É assim que nós vamos caminhar, e vai ser assim quando nós estivermos nesse tabernáculo. E vai ser bom para nós, porque nisso nós vamos nos lixando, nós vamos nos unindo, nós vamos nos fortalecendo e caminhando. Se nós não aprendemos, irmãos, essa caminhada gostosa aqui, com a dificuldade do meu irmão, entendendo que ele é daquele jeito, eu não vou mudar ele. Se eu não aprender a amar ele daquele jeito, como que eu vou amar por toda a eternidade, meu Deus? Viver com a dificuldade dele, ficar lá murmurando: ah não, mas ele tem que mudar, ele tem a eternidade inteira, ele não vai mudar. Imagina, a eternidade inteira você vai olhar para o César desse jeito, com toda a dificuldade, e vai ser assim. Colocar o Senhor à prova é uma atitude que demonstra um coração orgulhoso e mimado. Eu já disse que Deus não vai fazer a sua vontade porque você fez beicinho, porque você não vai domingo no culto, porque os irmãos não foram lá me ligar, não foram lá me visitar. Irmãos, eu vou morrer lá na minha casa com um banquete maravilhoso que o Senhor tem provido a cada domingo pela sua graça, bondade e misericórdia. É Deus quem tem nos mostrado tudo isso, é Deus quem tem cuidado, é Deus quem tem feito. Isso custou caro para o povo lá no deserto, custou caro para os irmãos de Corinto. Será que precisa custar caro para nós também? Será que nós vamos ter que passar por tudo isso também, para cortar a mesa aqui, para ver que dói? Será que o fato do irmão me mostrar: olha, está doendo muito, eu não posso acreditar? Às vezes o irmão chega e fala assim: olha, eu fui abastecer o carro lá no tal posto lá, e aí cheguei lá, metade do combustível era água, eu tive que gastar uma fortuna lá para consertar. Eu posso aprender com o erro do irmão, ou então eu posso lá e abastecer também e ver que é verdade, estragou o carro, gastei também, agora eu tenho certeza que é. Às vezes nós achamos um absurdo, né? Mas às vezes nós queremos, não, eu vou lá, eu vou dar uma pecadinha, porque com o outro lá aconteceu isso, mas eu vou dar uma pecadinha, acho que comigo vai ser diferente. Não vai não, Deus não tem filho mimado. Deus não poupou o próprio Filho, antes o entregou por todos nós. Irmãos queridos, Deus trata todos nós de maneira igual. Quinto ponto aí, a murmuração. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Irmãos queridos, a murmuração, o que é a murmuração? A murmuração é a negação da bondade, do carinho, do cuidado, do zelo, do amor de Deus para conosco. Muitas vezes, nós de maneira ingrata, nós murmuramos contra Deus. Deus tem feito tanto, Deus tem cuidado tanto, e nós ainda murmuramos. Filipenses fala, né, para nós, tudo que formos fazer, para nós não murmurarmos, não fazer tudo com murmuração nem contenda. Não, nós temos que fazer com gratidão a Deus, com alegria no coração, entendendo que Deus tem cuidado de nós. Irmãos, irmãs queridas, quantas vezes você tem orado agradecido a Deus pelo cônjuge que Deus te deu? Ou você tem olhado só para os defeitos que seu esposo ou sua esposa tem? Tem muitas qualidades, mas como nós somos tendente a achar defeito nas pessoas. Quantas vezes você tem acordado de manhã e fala: Senhor, muito obrigado, porque todos os meus filhos, todos, como nós vimos aqui, foram alcançados pela Tua graça nesta manhã, todos estão com saúde.
Quantas vezes nós temos feito isso? Ah, mas quando aparece uma unha encravada, né? Oh, Senhor, tem misericórdia, Pai, meu filho vai morrer, está com a unha encravada. Aí nós corremos a Deus, parecendo esse povo, né? Lembra alguém? Não? Né? Então nós precisamos, irmãos, realmente ter um coração grato a Deus. Ah, Senhor, o irmão lá está dando certo lá para ele, mas aqui o Senhor deixou encravar a unha aqui, Pai, é só comigo que acontece. Todo mundo vai para a praia, só eu que não vou. Todo mundo vai lá, eu não vou. Todo mundo faz isso, eu não faço, eu não posso. Deus tem te dado o maná, irmão. Será que nós temos motivos para agradecer a Deus? Eu disse só apenas alguns aqui, né? Nós temos nossos filhos em casa. Você sabe o que é ir buscar um filho seu numa Cracolândia? Nós nem imaginamos o que é isso. A gente pensar, né? Ser grato a Deus. Obrigado, Senhor. Tem dificuldade, mas eu quero agradecer, Pai. Me ajude a ter um coração grato. Tanto que o Senhor tem cuidado, tanto zelo, e ainda tenho retribuído com falta de gratidão. Números, capítulo 11, de 4 a 6, novamente. Aqui tem um termo bem pesado, né, para tratar desse povo. E o populacho, o que é o populacho? É aquele povo da ralé, né, aquele povo que está ali mais para tumultuar, para trazer problemas, né? E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer, recebendo um maná precioso do próprio Deus, um zelo, cuidado, carinho de Deus. Todo dia vinha o maná para aquele dia suficiente. Na sexta-feira, como sábado não tinha, vinha em porção dobrada. O zelo, o cuidado, o carinho, não era esquecido nenhum detalhe. Versículo 5. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Versículo 6, olha que tristeza. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Oh, Senhor. Irmãos queridos, muitas vezes temos sido supridos com muito mais, abundante mais do que precisamos. E ao invés de agradecer ao Senhor pelo que nós já recebemos, Senhor, o Senhor está me dando, está faltando, o Senhor tem que me dar mais. O Senhor tem a obrigação de me abençoar. Olha que ousadia. Tenhamos um coração grato, irmãos, um coração humilde diante de Deus. Precisamos desenvolver essa vida de gratidão, um relacionamento correto diante de Deus, nos colocar no lugar de servos, entender quem é servo e quem é Senhor. Muitas vezes queremos dar ordem para Deus. Isso é perigoso. Versículo 11 e 12, então, né, Paulo traz algumas advertências, e eu gostaria que os irmãos também continuassem atento ao falar do Senhor, atentem para a palavra de Deus. O que o irmão César está falando aqui, vocês podem dispensar, desprezar, né, jogar de lado, mas atentem, são palavras tão ricas, tão claras para nós nesta manhã. Versículo 11, estas coisas lhe sobrevieram como exemplo. É aquilo que eu falei, eu posso aprender com o exemplo, eu posso ir lá e me cortar também para ver que dói. Então essas coisas sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa e de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Alguns teólogos tratam esse assunto dizendo que o fim dos tempos iniciou-se com a vinda do Senhor Jesus. A partir dali, iniciou-se o processo de deterioração deste mundo, ou seja, de fim desse mundo. Nós estamos caminhando já para o fim, para a volta do Senhor. É isso que muitos teólogos nos ensinam. E de fato, a gente olhando para as circunstâncias, aí a gente tem visto muitas coisas acontecendo que a gente não via tempos atrás e que a palavra de Deus já nos mostrava que aconteceriam. Então, a gente está vendo realmente muitas coisas acontecendo. É para nós ficarmos com medo, ficarmos aterrorizados? Os gigantes têm lá, tem tudo isso, tem aquilo, mas o Senhor nos prometeu um novo céu e nova terra. Nós vamos para lá, irmãos. Não precisamos ficar com medo. Nós precisamos confiar no Senhor, nos apegarmos mesmo com Cristo a cada dia mais, ensinar nossos filhos em casa como que eles vão caminhar no meio desse mundo difícil.
Enquanto lá na escola estão tentando ensinar para ele uma porção de coisas erradas, nós vamos ensinar com muito mais empenho, muito mais afinco agora, aquilo que é correto. Porque as crianças estão sendo muito atacadas. E se nós brincarmos com isso, nós talvez teremos uma próxima geração de crentes muito mais fraco do que nós já temos hoje. Tem muitos crentes sem compromisso, irmãos. Como a gente tem visto, crentes que precisam crescer e amadurecer. Porque ainda fazem beicinho, porque ainda, mas foi muito dura essa palavra, o povo já disse isso tempos atrás. Mas o importante é agradar a Deus. Ainda, irmãos, que meu coração saia sangrando daqui, ainda que você saia daqui, puxa vida, eu queria enforcar o irmão César. Mas enforquem o dono da mensagem. Eu não quero mudar a mensagem, eu quero entregar, eu quero ser fiel na entrega dessa mensagem. Ainda que doa no seu coração, mas essa é a mensagem de Deus para nós. Os acontecimentos negativos, lições positivas que compõem o Antigo Testamento servem para nós como conselho, irmãos. Nós precisamos aprender com os irmãos que passaram por essas situações. Isso precisa, de fato, mudar os nossos conceitos. São instruções importantíssimas para nos desviar do caminho do engano e assim evitar colheitas indesejáveis. Muitas vezes eu tenho colhido amargamente porque eu tenho plantado uma péssima semente. Nós somos instruídos pelo próprio Deus. Imagine o que é o próprio Deus cuidando de você. Muitos estão aí desesperados, estão aí pensando que quando chegar o governo tal, tudo vai ficar maravilhoso. Chega o governo tal, sai o governo, entra o governo X, o Y, A, B, C, de A a Z aí, continua a mesma coisa. Isso aqui vai passar, irmãos. E muitos estão desesperados, muitos estão entrando pelo caminho do suicídio, porque estão confiando em pessoas. Nós precisamos confiar em Cristo, cada dia mais. E falando em confiança, havia ali um grupo, como eu já disse, que se achava super espiritual, um grupo forte, que não se preocupava com os fracos, aqueles que eram excessivamente autoconfiantes, e isso é um perigo. A autoconfiança é uma armadilha perigosíssima. Jeremias já fala do nosso coração para nós não confiarmos no nosso coração. Ele faz avaliações erradas porque ele é manchado de pecado e tira conclusões falsas muitas vezes. Às vezes nem aquilo que eu estou vendo é de fato tão real quanto aquilo que Deus me fala, irmãos. Nós precisamos conferir com a palavra de Deus. E precisamos constantemente nos encher da palavra de Deus, buscar a Deus em oração. Aquele termo que eu usei logo no início, ir a Deus com o nosso coração de joelho. O que é nós irmos a Deus com o coração de joelho? É eu ir a Deus com um coração humilde. Senhor, eis-me aqui, fala que eu quero ouvir, eu quero aprender. Quantas vezes você já fez isso de maneira assim, honesta mesmo diante de Deus? Senhor, eu estou aqui, eu quero aprender, Pai. Não naquela pressa, Senhor, fala ligeiro que, não vai dar tempo, Às vezes eu faço isso, irmãos. Agora, quantas vezes você já chegou diante do Senhor, coração de joelho? Senhor, eis-me aqui, Pai. Quero ouvir o Senhor falar comigo. Fale à vontade. Eu quero ouvir. E mais, eu quero considerar o teu falar. Eu quero aprender o que o Senhor tem a me ensinar. De maneira prazerosa. De maneira verdadeiramente deleitosa. Quantas vezes você já fez isso? Se ainda não teve oportunidade, hoje é um domingão, vou estar em casa, uma oportunidade de eu praticar isso. Precisamos disso, irmão. Desenvolver uma vida de intimidade, confiança e principalmente dependência da graça de Deus. Muitas vezes eu estou achando que ir à reunião dos homens, é tanta reunião dos homens, reunião das mulheres, reunião disso, reunião daquilo. Mas eu vou lá, em vez de estar lá na reunião, eu estou lá no quartel, te segurando serviço para outro lá, e o pessoal me paga à vista. Dá para pensar, opa, peraí, vai melhorar a minha situação, acho que eu vou lá. Pensa bem se vale a pena, irmãos. Confiar em si mesmo, já disse, é uma armadilha perigosíssima. E o verso 13 aí, último versículo,
Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Irmãos, todas as tentações nós passamos, nossos irmãos do passado já passaram também. Mas Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Deus que te fez sabe, irmãos queridos, até onde você suporta, até onde você aguenta. Foi Deus que te fez, Ele te conhece muito mais do que você mesmo. Deus conhece o limite de cada um de nós. Deus conhece o meu coração. A tentação vai vir, irmãos. Mais dia menos dias vai vir sobre mim, sobre você. A oração do Pai Nosso já diz, né? E não nos deixes cair em tentação. A tentação pode vir, nós não podemos ceder à tentação, cair no pecado. Isso nós não podemos. E nós temos o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Agora, se o Espírito Santo e a Palavra de Deus está lá lonjão, fica difícil eu contar com eles neste momento. O que eu preciso? Intimidade com Deus. Não adianta eu sair atropelado, eu discuto com a minha esposa em casa. Dou um pontapé no cachorro lá. O portão está com um problema, eu largo ele aberto, o pessoal aí que se vira e vou embora. Aí alguém me dá uma fechada no trânsito e fala, o Espírito Santo não me segurou dessa vez, hein? Fica difícil. Por isso nós precisamos dessa vida de dependência de Deus, oração, leitura da palavra. E o que continua dizendo o verso aí? Pelo contrário, Ele é fiel, não permitirá que seja tentado além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Deus vai prover o referido livramento, de sorte que a possais suportar. O próprio Deus vai prover o livramento necessário, irmãos. Por isso que nós precisamos depender dEle a cada dia, não confiar em nós mesmos, não depender da minha sabedoria, da minha esperteza. Ah, não, eu sei lá no meu serviço como que eu faço para lidar com essa galera aí, eu convivo com eles de boa, eles convivem comigo de boa, eu também de vez em quando falo para também não ficar muito fora da roda ali, né? Brinco também, falo uns palavrãozinhos e tal, mas é só lá na igreja não, lá na igreja eu estou com a Bíblia, com os irmãos, aí eu uso outra máscara. Isso é perigoso, uma hora cai. Né? Como eu já disse, foi Deus que nos fez, conhece melhor a nós mesmos, e no final diz que Ele vai prover o livramento. Deus proverá uma saída, Deus proverá um escape, providência divina, Ele promete, irmãos queridos, dependa de Deus. Está difícil? Tá, mas Deus vai mostrar um escape, Deus vai mostrar uma saída. E no processo, Deus está trabalhando em você, para depois trabalhar através de você. Entenda isso. Muitas vezes nós passamos realmente por situações difíceis. Mas lembre-se, isso vai passar. Isso vai passar. Ah, eu acabei de pegar um mega prêmio e tudo, um negócio bom e tal. Isso vai passar. Ah, eu estou passando uma hora difícil, está tudo complicado e tal. Isso vai passar. E Deus, mais importante, prometeu, estará conosco todos os dias, nos dias do prêmio, nos dias difíceis. Ele estará conosco. Não esqueçam disso. Irmãos queridos, uma conclusão que eu gostaria de trazer para os irmãos, né? Que nós vimos nesse trecho que Paulo nos mostrou de maneira tão clara, que nós vimos de imediato, os milagres, as bênçãos, os cuidados de Deus no deserto, o zelo de Deus com o povo, não foi suficiente para gerar nesse povo um coração de gratidão a Deus, obediência a Deus. Não foi suficiente. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Agora, eu acabei de receber um presente do irmão, puxa vida, eu vou ficar feliz da vida. Mas daqui um pouco, o irmão fez um negócio que eu não gostei. Rapaz, eu já sabia que esse irmão, alguma coisa ele tinha, não é à toa que ele fez isso para mim. Né? Ele esquece até coração humano, enganoso. Mesmo com tudo que receberam, sem merecer, por graça, bondade e misericórdia da parte do Senhor, ainda reagiram com murmuração diante de Deus. Só esse maná agora. Os alhos lá era tão bom. Enquanto estava lá,
reclamava, o faraó está apertando a gente, é isso, é aqui. Agora, não queria voltar para lá. Esse é o nosso coração. E Paulo traz a memória, né, e pede para que nós não ignoremos tudo que o Senhor fez e que alcançou toda a nação de Israel. E mais, Paulo mostra que não há um sequer que possa dizer: eu estou firme, eu estou seguro, eu agora posso andar bem. Os irmãos podem até me acompanhar se quiserem, né, porque agora eu estou bem. Paulo mostra para esses aí: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então não tem, irmãos, o que nós precisamos é depender a cada dia da graça de Deus. Se seu irmão cair, irmãos, eu clamo a Deus por vocês, por mim, por todos nós. Não bata a palma, não diga bem feito, não diga ele merecia. Amanhã posso ser eu vou precisar tanto da sua misericórdia, do seu amor, do seu carinho, do seu cuidado, da sua mão estendendo, me ajudando a levantar. Então não ria, não bata palma, não se alegre com a injustiça. E algumas aplicações, irmãos, para a gente encerrar, diante dessas bênçãos e advertências que Paulo nos mostrou de maneira tão clara, através da palavra de Deus. Eu pergunto, irmão, será que essa mensagem alcançou seu coração de verdade? Será que tem espaço aí para essa mensagem? Ou será que eu estou com o corpo aqui, mas a minha cabeça está preocupada em que amanhã, se eu acordar mais cedo, eu vou ganhar um pouco mais? A cabeça está lá na segunda-feira, está só o corpo aqui. Será? Será que eu estou disposto a aprender com essa mensagem de Paulo? Ou eu estou aqui, já que tem que ir domingo, depois o irmão vai ficar me cobrando, né? Não vou na reunião. Então precisamos realmente colocar isso diante de Deus, orar ao Senhor. Ainda que esteja difícil, busque a Deus. Será que o meu coração não tem entrado por esses caminhos de engano que Paulo acabou de nos mostrar? Cobiça, será que o meu coração não está sendo cobiçoso? Será que eu não estou querendo desejar as bênçãos dos meus irmãos? Isso é perigoso, irmãos. Deus sabe o que é melhor para você e o que é melhor para o irmão. Às vezes, eu estou querendo a situação do irmão, mas eu não estou sabendo das lutas do irmão. Tomem cuidado. Precisamos realmente ser grato a Deus. Será que eu tenho crido que é o Senhor quem tem provido todas as coisas, que é Ele que tem suprido todas as minhas necessidades? Será que eu tenho confiado nas providências de Deus e descansado realmente na soberania de Deus, que Deus realmente vai prover todas as coisas? Como diz lá em Mateus 6,33, será que eu tenho realmente buscado o reino de Deus e a sua justiça? E crer, descansar, que Deus vai prover tudo aquilo que for necessário? Ou eu estou querendo, de alguma forma, ajudar Deus como se eu pudesse? Basta eu parar de atrapalhar, depender de Deus. Será que eu estou achando que a minha capacidade humana vai ser melhor que o agir de Deus? Tem que tomar cuidado com isso também, né? Será que temos sido gratos pelo que Deus tem feito por nós? Seu cuidado amoroso, a provisão, proteção. Será que eu tenho sido grato? Ou eu estou ainda murmurando, né? Oh, Senhor, poxa, eu estou morando aqui nesse bairro, não, eu tenho que morar lá na 14 com Afonso Pena, o Senhor tem que dar um jeito aí e me colocar lá naquele prédio lá em cima, eu gosto de morar em prédio, não gosto de morar em casa comum. Irmãos, quantas pessoas vão passar por essa vida e não vão ter uma casa própria? Paulo não tinha uma casa própria. Era um irmão satisfeito, ele aprendeu a estar satisfeito tanto na fartura quanto escassez. E aí? A satisfação nossa, irmãos queridos, não está no bem que possuímos. Somente Cristo pode, de fato, satisfazer um coração humano. O vazio que existe no meu e no seu coração é do tamanho de Cristo.
E sabe de uma coisa, irmãos? Eu achei interessante que hoje o Rodrigo aqui no início ele falou sobre nós temos andado ansiosos. Verdade, nós temos andado muito ansiosos. O sol vai nascer amanhã, se vocês não acreditam, amanhã o sol vai nascer. Acreditem. Ah, mas vai estar nublado, César, está fechado, o sol não nasceu. Ele nasceu. Ele está atrás das nuvens, mas ele vai nascer. Por quê? Porque Deus assim estabeleceu. Eu não preciso ter dúvida disso. Aquilo que você precisa, irmãos queridos, Deus vai suprir. Ele pode não dar aquilo que nós queremos de luxo, mas aquilo que é necessário, Deus vai nos dar. E sabe por que muitas vezes nós temos andado ansiosos? Porque temos entregue nossos corações aos cuidados desse mundo. Temos gasto muito tempo com as coisas fúteis desse século. E isso tem nos levado ao esfriamento da fé em Jesus Cristo. Irmãos queridos, existem aí alguns aplicativos que têm pego as nossas crianças, ficam o dia inteiro naquele celular. E aquilo é atrativo. Se nós deixarmos, eles vão ficar o dia inteiro, a noite inteira, daqui um pouco nem precisa mais da gente. Aquilo lá vai suprir eles. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E isso vai trazer um custo muito alto, vai trazer um prejuízo muito grande. Quantos casais estão dentro de casa, cada um no seu mundo virtual? Precisamos rapidamente reconstruir isso, voltar para o relacionamento natural, como Deus estabeleceu. Precisamos urgentemente fixar nossos olhos em Cristo, clamar a Ele por socorro. Senhor, vem em nosso socorro. E assim como Ele fez com Pedro, quando Pedro clamou por socorro, o Senhor prontamente o resgatou. É isso que nós precisamos, irmãos, um coração realmente quebrantado, contrito, buscar o Senhor. E nós vamos encontrar, porque Ele vai nos oferecer, nós vamos desfrutar de proteção, segurança, amor, tudo aquilo que o Filho pródigo recebeu, nós vamos receber quando nós voltarmos de todo o coração para o Senhor. Não importa o quão longe você tenha ido, não importa o quanto você tenha se sujado, se lameado com o pecado, apenas volte para os braços do Pai com o coração verdadeiramente quebrantado e contrito. E o Senhor vai cuidar, o Senhor vai te limpar, assim como o Senhor vai fazer comigo. Mas o que nós precisamos? Um coração verdadeiramente, irmãos, para de brincar com Deus. Senhor, me ajuda, venha em meu socorro. E Deus vai cuidar com todo o carinho que nós vimos nesta manhã. Que cuidado, que zelo, que amor. E aí então nós vamos voltar a desfrutar das bênçãos de um filho amado do Pai. Nós somos tratados como filhos, irmãos. Não somos tratados como qualquer pessoa. Não, nós somos tratados como filhos realmente. Então, irmãos, que nós possamos entender que as bênçãos que nós recebemos de Deus, ela não nos garante que nós vamos ter um coração grato por toda a vida, não garante. Nós precisamos desenvolver essa vida de relacionamento com Deus a cada dia, todos os dias. E por outro lado, nós aprendemos que o pecado, a murmuração, a cobiça, não é suficiente para mudar o coração de Deus, o amor de Deus conosco. Ele nos disciplina. E por que Ele faz isso? Porque Ele nos ama. E é por isso que Deus nos manda uma mensagem como essa. Clamemos a Deus por perdão e graça. Perdão pelos pecados cometidos e graça para que nós não venhamos mais a colocar o Senhor à prova, não sejamos cobiçosos, não sejamos murmuradores. Não. Pedir que o Senhor nos livre, e o Senhor já disse que Ele vai enviar um livramento no momento da tentação. Irmão, Senhor, me ajuda, Pai, livra-me no momento da tentação, para que eu não venha ceder ao pecado. O Senhor Jesus usou a palavra de Deus quando foi tentado no deserto, então nós temos que aprender com o Senhor Jesus. Ele é o nosso modelo. Então que ao invés de confiar na nossa sabedoria humana, no nosso braço forte, nós possamos a cada dia mais confiar em Deus, irmãos. Sermos mais gratos a Deus ao invés de murmuradores. E que nós tenhamos verdadeiramente corações gratos a Deus. Irmãos, Deus fez o que ninguém poderia fazer, somente Ele. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, ali na cruz do Calvário.
ninguém poderia fazer. Nenhum outro povo vai desfrutar de tamanha bênção neste mundo. Nenhum. Somente aqueles que o Senhor escolheu para si. Entenda isso. Desenvolva uma vida de relacionamento com Deus, de gratidão a Deus. Cuide de como você tem andado, a murmuração. Seja grato a Deus pelo que o Senhor tem feito. Seja grato a Deus pela esposa que Deus te deu. Seja grato a Deus pelas dificuldades que Deus te deu, porque são elas que te aproximam de Deus. Seja grato. Você crê que Deus tem um propósito para a sua vida? Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, as dificuldades, a esposa difícil que Deus colocou do teu lado, o esposo difícil que Deus colocou do teu lado, os filhos difíceis que Deus colocou do teu lado, cooperam para o seu bem. O trabalho difícil coopera para o seu bem. Seja grato a Deus. Não seja murmurador. Que Deus nos ajude a guardar essa mensagem no coração, em nome de Jesus. Oremos, irmãos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que fala. O Senhor é um Deus que nos ama. O Senhor é um Deus que traz uma mensagem tão rica aos nossos corações. Pai querido, não permita que os afazeres deste mundo venham nos roubar dessa mensagem, dessa palavra do Senhor, dessa carta maravilhosa de Paulo. Não permita, Pai, que as coisas deste mundo, a correria, a internet, o meu coração enganoso, Pai, venha se corromper e desprezar, Pai querido, essa fala tão rica e tão preciosa. Mas que eu possa, Pai, com um coração grato, acolher com mansidão essa palavra, que é poderosa para salvar a minha alma. E eu peço também pelos meus irmãos que o Senhor faça o mesmo, para a glória do Teu nome e para o bem da igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.